turminha do quinto ano. Tudo bem, meus queridos alunos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam com saúde, que todos estejam realizando as atividades propostas pela tia. Então, meus amores, nós iremos dar início às nossas atividades e nós iremos trabalhar algumas disciplinas importantes. Nós iremos trabalhar português, nós iremos trabalhar matemática e nós iremos trabalhar ciências, certo? Então, eu peço que nesse momento que você vá para aquele localzinho da casa que você já reservou para estar realizando as atividades, certo? Aquele lugar tranquilo. Pegue o material que a tia já falou, lápis e borracha, para que vocês prestem atenção à explicação e que vocês realizem a atividade. Outra coisa, como vocês já estão no canal, então vocês vão se inscrever, porque tem aluno que ainda não se inscreveu, né? E tem que se inscrever no canal. E na aula de hoje, vocês vão dar o likezinho de vocês, tá bom? Novamente, é importante dar o likezinho para que a tia saiba que vocês estão acompanhando as atividades. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá, vamos preparar um lugarzinho de estudo. Então vamos começar. Dando início, eu peço que vocês peguem o livro de vocês na disciplina de língua portuguesa, certo? E nesse primeiro momento nós iremos realizar correções de algumas atividades. Então, preste atenção à correção. Se você fez certo, você coloca certinho. Se você fez errado, você corrige e confere, tá bom? Então, acompanhe a explicação, por favor. Correção de atividade de português, página 139. Quinta questão. Escreva os plurais, variando apenas o segundo elemento. Então, na letra A, nós temos a palavra para-brisa. Ele quer que a gente faça a variação apenas do segundo elemento. Variação é colocado no plural. O primeiro elemento é a palavra para, o segundo elemento é a palavra brisa. Como é que vai ficar a resposta? Para brisas. Letra B vai ficar como? Guarda, roupas. Letra C, busca, pés. Letra D, lança, perfumes, certo? Confira e coloque certinho. Sexta questão. Escreva apenas o primeiro elemento no plural. Então, na letra A, tem no livro a palavra pé de moleque. Então, você vai colocar apenas o primeiro elemento, que é o pé, no plural. Então, vai ficar a letra A, pés de moleque. Letra B, quedas de água. Letra C, sinais da cruz. Letra D, chapéus de sol, certo? Na sétima questão, ele fala o seguinte: com as palavras do quadro abaixo, crie frases escrevendo no plural apenas o primeiro elemento. Então, as palavras que estão no quadro são as seguintes: pé de moleque, queda d'água, chapéu de sol. Então, você vai formar a frase, você vai colocar no plural apenas o primeiro elemento, que no caso, pé de moleque vai ficar pés de moleque, queda d'água, quedas de água, chapéu de sol, chapéus de sol. Só que você irá pegar essas palavras, formar uma frase com cada uma delas e colocar no espaço abaixo, tá bom? Então, a resposta é totalmente pessoal. Dando continuidade à correção, nós vamos para a página 142, questão de número 4. Copie as frases substituindo o grau aumentativo e o diminutivo pelas formas normais correspondentes. E ele deu o exemplo aí na letra A. Então, onde ele falou, o meninão quebrou o copázio. Então, na forma, que ele quer na forma normal, vai ficar o menino quebrou o copázio. Letra B vai ficar como? Houve uma festa na casa do rapaz. Letra C, o ladrão feriu-se com a espada. E letra D, o poeta foi passear de barco. Confira, coloque certinho. Quinta questão. Escreva o aumentativo e o diminutivo das seguintes palavras. Então, ele quer o aumentativo, depois o diminutivo. Palavra casa vai ficar casarão, casebre. Do lado nós temos a palavra menino, vai ficar meninão e menininho. Nós temos a palavra cabeça, vai ficar cabeçorra e cabecinha. E nós temos a palavra colher, que vai ficar colherão e colherzinha, tá? Confiram, por favor. Questão de número 6. Numere o substantivo das colunas da segunda e terceira coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna nós temos número 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde nós temos as seguintes palavras: boca, nariz, chapéu, casa, fogo e cabeça.
Na coluna do meio, ele quer que a gente coloque padrão curto da linha, como deve ser escrito corretamente, certo? Então, vai ficar chapéu, chapelão, número 3, cabeça, cabeçorra, número 6, casa, casarão, número 4, boca, bocarra, número 1, fogo, fogaréu, número 5 e nariz, narigão, número 2. Então, na coluna do meio, ficará 3, 6, 4, 1, 5 e 2. Na próxima coluna, ele quer que seja colocado o domínio popular, normalmente como as pessoas utilizam essas palavras, certo? Então, cabeça, normalmente a gente fala cabeção, boca, bocona, chapéu no diminutivo, chapéuzinho, fogo no aumentativo, fogão, nariz, narigão, casa, casona. Então, ficaria da seguinte forma a sequência: 6, 1, 3, 5, 2 e 4, certo? Confiram e coloque certinho, por favor. Página 143, questão de número 7. Passe as frases para o plural. Depois, reescreva com o substantivo adequado do diminutivo plural. Siga o modelo. Então, ele colocou o primeiro exemplo aí, né? Vocês já podem ter observado. E a gente vai começar com a primeira frase. O papel foi entregue pelo professor. Então, primeira linha vai ficar: os papéis foram entregues pelo professor. E na segunda linha já vai ficar o diminutivo, né? Os papeizinhos foram entregues pelo professor, certo? Então, a resposta. Próximo. A casa estava sendo reformada. Vai ficar: as casas estavam sendo reformadas, certo? E no diminutivo, as casinhas estavam sendo reformadas. Coloco certinho, confere, por favor. Continuação. Esqueci meu livro de matemática na escola. Então, vai ficar: esqueci meus livros de matemática na escola. Depois vai ficar: esqueci meu livrinho de matemática na escola. Aquele botão caiu da camisa. Então, vai ficar: aqueles botões caíram da camisa. Aqueles botõezinhos caíram da camisa. Ainda com o livro de português, na página 152, nós iremos para o assunto novo que nós iremos trabalhar hoje, que o assunto é adjetivo. Então, se vocês abrirem o livro de vocês na página 152, que é para estar aberto, né, nesse momento, tem uma frasezinha logo no início, a definição de adjetivo, que ele fala o seguinte: é a palavra que tem a função de indicar características, qualidades ou estado, certo? Então, eu peço que nesse momento vocês acompanhem com muita calma a explicação da tia, né, sobre esse assunto, para que vocês possam entender adjetivo, tá bom? Então, acompanhe. Adjetivos. Cena de jardim. Acompanhe esse texto. Rede traiçoeiras na linha roseira. Arranha deixou. Joaninha faceira, ligeira, brejeira, na rede pousou. Teimoso girassol, olhando sempre o sol, nem a cena notou. Moroso caracol, nem sol nem girassol, caracolando olhou. Ligeiro passarinho, de bico bem fininho, a teia desmanchou. As palavras variáveis que modificam os substantivos, atribuindo-lhes certas características, valores, subjetivas ou descritivas, objetivas, como qualidade, defeito, estado, modo de ser ou aspectos. Chama-se adjetivo, tá? Que AD, né, significa junto a. Assim, no poema, os seres apresentam defeitos, que são traiçoeira, teimoso, qualidades, linda, faceira, modo de ser, ligeira, brejeira, moroso, aspectos, fininho. Classificação do adjetivo.
Adjetivo primitivo. Linda, ligeiro, certo? Não vem de nenhuma palavra, adjetivo primitivo. Adjetivo derivado, ele já vem derivado de outra palavra. Por exemplo, traiçoeiro vem da palavra traição, teimoso vem da palavra teima, faceira vem da palavra face, brejeira vem da palavra brejo e fininho vem da palavra fino. Adjetivo simples, um único radical, ligeiro, moroso, teimoso, são exemplos. Adjetivos compostos, 2 ou mais radicais, tá? Por exemplo, azul claro, amarelo ouro, socioeconômico, tá bom? São substantivos compostos. Lembrando que eles podem vir com hífen ou não, tá bom? Adjetivos pátrios, também chamado de adjetivos gentílicos. Então vamos lá: poeta mineiro, revista americana, continente asiático. Então você está vendo aqui que eles estão relacionados ao país, certo? Se o adjetivo pátrio for composto, indicando dupla nacionalidade, costuma-se usar o adjetivo mais curto antes. Esse adjetivo, em geral, apresenta uma forma reduzida e culta. Observe: consulado, luso, brasileiro, cantora, itálio, inglesa. Revendo aqui. Quanto à forma, os adjetivos podem se classificar em primitivo, derivado, simples, composto e o adjetivo pátrio. Exemplos de cada um deles: primitivo pode ser a palavra azul, derivado a palavra azulado, que vem da palavra azul, que é primitivo, simples, azul, composto, azul marinho, acompanhado pelo hífen aqui, e pátrio, carioca, gaúcho, certo? Locuções adjetivas. Então vamos lá. Nariz de vidro é o mesmo que vitreiro. Região de floresta é o mesmo que florestal. Viagem de avião, aérea. Tônico de cabelo, capilar. Dor de garganta, gutural. Barra de chumbo, úmbria. Locuções adjetivas é uma expressão que caracteriza um substantivo e tem o valor de um adjetivo, pelo qual pode ser substituída. É formada por uma preposição e um substantivo. Adjetivo: tempo variável que acompanha o substantivo, atribuindo-lhe qualidade, tá bom? Sempre que vocês forem lembrar em adjetivo, lembra em qualidade. Locução adjetiva: expressão formada por 2 ou mais palavras com valor de adjetivo. Refere-se ao substantivo caracterizando. Quanto à flexão do adjetivo, o adjetivo se flexiona em gênero, número e grau. Então, gênero nós temos o masculino e o feminino, número nós temos o singular e no plural, e o grau ele pode ser comparativo ou superlativo. Flexão de gênero. O adjetivo concorda com o substantivo em gênero e número. Quanto ao gênero, o substantivo pode ser uniforme e biforme. Uniforme: ele é gentil, ela é gentil. Biforme: ele é bonito, ela é bonita. Adjetivos biformes. O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Vamos lá. Linda, adjetivo, roseira, substantivo. Teimoso, adjetivo, girassol, substantivo, tá? E se for no plural, tem que colocar as palavras no plural. Se for linda, vai ficar lindas, roseiras, teimoso, teimosos e girassóis. Plural dos adjetivos compostos. Então vamos lá. Concha azul clara. Então vai ficar conchas azul claras, tá? Nós temos aqui 2 adjetivos, tá bom? Somente o último elemento varia. Então você pode perceber que somente o último vai variar, certo? Exceções: surdo mudo, que vai ficar surdos mudos, os 2 vai para o plural. Azul marinho.
e azul celeste. São invariáveis: meia cinza chumbo, tecido azul piscina. Nós temos um adjetivo e um substantivo. Ficam invariáveis. Observação: ficam invariáveis também os adjetivos compostos formados por co mais, de, mais substantivo, ou substantivo empregado com adjetivo que faz referência a cores. Exemplo: lençol cor-de-rosa, gravata creme. Flexão de grau do adjetivo. Observe: a Joaninha é tão faceira quanto o caracol. Então, a comparação de igualdade, né? Um tanto quanto o outro. A Joaninha é mais faceira do que o caracol. Opa, aqui está dizendo que é comparativo de superioridade. Está dizendo que ela é maior do que, não é isso? A Joaninha é menos faceira do que o caracol. Aqui nós já temos o comparativo de inferioridade. Do que, menos do que. Resumindo, nós temos comparativo de igualdade, tão, tanto, quanto, como. Inferioridade, menos e o que. Superioridade, mais que. Superlativo absoluto sintético. A Joaninha é faceiríssima. Superlativo absoluto analítico. A Joaninha é muito faceira. Superlativo relativo de superioridade. A Joaninha é mais faceira de todas as reticências. Superlativo relativo de inferioridade. A Joaninha é a menos faceira de todas as reticências. Resumindo, superlativo absoluto sintético, nós temos o íssimo e o eríssimo. E analítico, muito. Superlativo relativo de superioridade, mais que, de inferioridade, menos que. Flexão de grau de comparativo de superioridade e superlativo absoluto relativo, tá? Então, nós temos aqui os adjetivos: bom, mal, grande, pequeno, alto e baixo, tá? Comparativo de superioridade: melhor, pior, maior, menor, superior e inferior. Superlativo absoluto relativo, nós temos aqui ótimo, péssimo, máximo, mínimo, o melhor, o pior, o maior, o menor, certo? Exceções. Uns adjetivos apresentam uma forma popular e outra culta ou literária no superlativo absoluto. Então vamos lá. Amigo pode ser amiguíssimo ou amicíssimo. Humilde, humildíssimo ou humílimo. Negro, negríssimo, nigeríssimo. Magro, magríssimo ou magérrimo. Muito bem, meus queridos alunos. Agora, juntamente com vocês, nós iremos realizar a atividade do livro da página 154 e da página 158. Então, eu peço que nesse momento você dê uma paradinha no vídeo, tenta fazer as atividades e daqui a pouco você retorna que nós iremos realizar a correção. Tudo bem? Atividade de português, página 154. Primeira questão, diz o seguinte: observe as imagens e escreva características para cada uma, tá bom? Então, nós temos a imagem aí, eu vou colocar algumas sugestões de resposta. Claro que vocês podem colocar a resposta de vocês. Então, aqui nós podemos representar a imagem assustador, certo? No caso, o menino, né? A imagem que pode estar representando feliz, né? A característica. Em seguida, a imagem triste. O carro aí, gente, ele tá novo, é uma característica do carro, certo? É delicioso e a característica do vestido pode ser azul. Então, essas são opções de resposta. Claro que vocês podem criar as respostas de vocês nessa atividade, até porque são características. Então, você pode colocar outro tipo de característica, tá? Lembrando que nós estamos estudando adjetivo. Segunda questão. Copie as frases substituindo as locuções adjetivas por adjetivos gentílicos. Então, vamos lá. Letra A. As comidas da Bahia são muito famosas. Então, como é que vai ficar a resposta? As comidas baianas são muito famosas, certo? Letra B.
O samba do Rio de Janeiro é o melhor do mundo. Como é que vai ficar? O samba carioca, ou também pode ser o samba fluminense, tá bom? É o melhor do mundo. Letra C. As rendas do Ceará são lindas. Então a resposta vai ficar: as rendas cearenses são lindas, tá? Então essa é a resposta da segunda questão. Confira e coloque certinho. Terceira questão fala o seguinte: escreva o adjetivo correspondente a cada locução. Então vamos lá. Dia de sol é o mesmo que dia ensolarado. Noite com muitas estrelas, noite estrelada. Amor de mãe, amor materno. Carne de boi, carne bovina. Brincadeira de criança, brincadeira infantil. Tá bom? Então essas são as respostas. Confira e coloque certinho. Também iremos realizar a atividade da página 158. Então vamos lá. Primeira questão. Circule os adjetivos das frases e diga com que substantivo concorda em gênero e número. Então vamos lá. Na letra A tem a seguinte frase: comprei uma linda calça preta para ir à festa na sexta-feira, tá? Então aí você vai circular o linda e você vai explicar. Letra A, concorda com o substantivo calça. O que é linda? A calça, certo? Então vocês irão circular o adjetivo linda e colocar essa justificativa na letra A. Letra B, ele é muito gentil, sempre trata a todos com delicadeza. O adjetivo que você vai circular é gentil. E a resposta, concorda com o pronome substantivo ele, certo? Letra C, papai e mamãe moram em uma casa antiga em Lagoa Encantada. Então, o adjetivo, você vai circular a palavra antiga. E a explicação concorda com o substantivo casa. Na letra D, a competição foi adiada por causa de novas regras estabelecidas. Então, você vai circular a palavra novas, que concorda com o substantivo regras. Muito bem. Segunda questão. Assinale a alternativa correta em relação à concordância do adjetivo em número e gênero com o substantivo. Então, nós temos 4 alternativas aí. E a alternativa correta, gente, é a primeira, onde ele fala assim, ó: há muitas flores novas no jardim, certo? Então, você vai marcar um X no primeiro quadradinho, que é a resposta correta. Terceira questão. Marque com X apenas os adjetivos uniformes. Então, vamos lá. Dessas palavras aí, tímido, não. Alto, não. Então, nós temos grande. Belo, não. Nós temos contente. Baixo, também não. Feliz, sim. Inquieto, não. Educado, também não. Honesto, também não. Aí nós temos aí azul e gentil, certo? Então, as palavras que vocês irão marcar um xizinho serão grande, contente, feliz, azul e gentil. Muito bem, meus queridos, parabéns. Espero que todos tenham acertado, tenham feito a correção de forma correta. Como atividade para vocês estarem realizando sozinhos, nós temos a página 161 e a página 162. Assuntos relacionados ao assunto de hoje, adjetivo, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês as questões. Primeira questão. Numere corretamente as frases de acordo com o grau do adjetivo. Então, número 1, nós temos o grau de superioridade, já está falando, ser superior, não é isso? 2, inferioridade, é quando é inferior. E 3, igualdade, tá? Você está de igual para igual. Então, vamos lá. Letra A. Paulo é mais alto que João. Então, se está dizendo que ele é mais alto, então está dizendo que é o grau de superioridade. Então, aí nós temos o número 1. E assim vocês irão fazer as demais frases, tá bom? Letra B. Luiz é tão alto quanto Maria. C. Fernando é menos alto que Júlia. D. Cláudia é mais bonita que Lúcia. E. A bicicleta de José é tão bonita quanto a de Paulo. Então, vocês irão enumerar colocando 1, 2 e 3, tá bom? Preste atenção. Segunda questão. Assinale a alternativa em que o adjetivo está no grau superlativo absoluto sintético. Então, vocês podem voltar no livro, nas páginas do livro, que vocês também irão relembrar esse assunto aqui que já foi explicado agora, tá bom? Então, tem 4 quadradinhos, só tem uma alternativa correta. Então, ele fala: os profissionais são muito competentes,
Ele é muito cruel. Minha irmã sempre foi boníssima. Você é bem compreensiva. Então, só tem uma alternativa correta, tá bom? Então, preste atenção. Terceira questão. Encontre no diagrama adjetivos no grau superlativo absoluto sintético, tá bom? Então, aí nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjetivos que vocês irão localizar no diagrama a seguir, certo? Página 162, questão de número 4. Reescreva as frases, tornando os adjetivos no grau superlativo, sintético e analítico. Então, preste atenção. Letra A. Mira é agradabilíssima. Então, como é que vai ficar? Mira é muito agradável. Vocês têm a letra B e a letra C, tá bom? Quinta questão. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, nas indicações dos adjetivos gentílicos, certo? Lembre os adjetivos gentílicos que nós estudamos. Então, letra A. Do Ceará é cearense. Então, tá certo isso? Sim, né, gente? Então, você coloca verdadeiro. E vocês irão olhar as demais, tá bom? Letra B, C, D e E e colocar verdadeiro ou falso, tá bom? Sexta questão. Complete os espaços abaixo com adjetivos. Então, lembrando, gente, adjetivos, uma qualidade, certo? Um estado. Então, vamos lá. Pessoal, essa resposta, né? Então, minha mãe é... Então, você pode colocar o quê? Minha mãe é bonita, minha mãe é inteligente, minha mãe é educada. Então, tem vários adjetivos para colocar para a mamãe, não é isso? Então, vocês escolham um adjetivo e complete a frase, tá bom? Letra B. Minha professora é... Olha aí, pediu dois adjetivos aí para a tia, tá bom? Então, capricha nos adjetivos que eu vou observar quais são os adjetivos que vocês colocaram para mim, tá bom? Letra C. Meu pai é... Também se coloca um adjetivo para o seu pai. E na letra D, eu sou. Então, você vai dizer 2 adjetivos relacionados a vocês, tá bom? A cada um de vocês, certo? Então, meus amores, eu peço que vocês realizem as atividades com bastante calma. Se ocorrer alguma dúvida, vocês voltam no vídeo. Também vocês podem estar olhando o livro de vocês para tirar dúvida também. Caso as dúvidas continuem, vocês podem estar me chamando no WhatsApp, tá? Pode me chamar no grupo, pode me chamar no privado que eu irei respondê-los, tá bom? E tirar todas as dúvidas que surgirem, certo? Então, finalizamos por hoje a nossa aula de português. Dando continuidade às nossas atividades do dia, nós iremos para a nossa disciplina de matemática. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês em matemática e nós iremos realizar correções de atividades, certo? Nós iremos realizar as correções referentes à fração, ao assunto da aula anterior, certo? Então, eu peço que com bastante calma vocês acompanhem a correção da atividade. Se acertou, coloca o certinho. Se por algum motivo você errou, você apaga e coloca a resposta certa, tá bom? Então, acompanhe a correção. Correção da atividade de matemática, página 136. Questão de número 7 fala o seguinte. Júlia bebeu 3/8 de 1 litro de suco pela manhã e 2/8 do mesmo suco à tarde. Que fração de litros de suco ela bebeu? Então, aqui nós iremos realizar uma adição de fração. 3/8 mais 2/8. Frações, adição de frações com denominadores iguais, repete o denominador e soma os numeradores. 3 mais 2, 5. Ficou a resposta 5/8. E vocês irão escrever aí, como resposta, ela bebeu 5/8 de litro de suco. Muito bem, confira e coloque certinho. 8ª questão. Dona Laura irá dividir um sítio da seguinte forma. 4/12 para a plantação, 5/8 para a casa e o restante para a área de lazer. Que fração corresponde à plantação e à casa juntas? Então, vamos lá. Vocês vão pegar a primeira fração, 4/12 mais 5/8, tá? E aqui vocês terão que tirar o MMC. O MMC de 12 e 8 vai dar 24. Aí você faz o seguinte, o MMC é 24. Então, vamos lá. Divide e multiplica. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 4, 8. 24 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 5, 15. Então, agora nós temos o mesmo denominador que é 24. Então, nós iremos formar a fração, repete o denominador que é 24 e soma os numeradores.
8 mais 15, 23. Então, a resposta ficou 23 sobre 24 avos, certo? E vocês colocam aí a resposta. A fração que corresponde à plantação e a casa é 23, 24 avos, ok? Questão de número 9. Na prova de história, um aluno acertou 5/8 do número de questões dadas. Letra A. Qual é a fração que representa o número total de questões? Então, gente, eles falaram que o total, ele acertou 5/8, né? Então, foi dividida em... Total é 8, então é o inteiro. Então, é 8 sobre 8 a resposta da letra A. Letra B. Como se lê a fração que representa o número total de questões acertadas? 5/8. Letra C. Qual é a fração que representa o número de questões erradas? Então, você vai pegar o inteiro, que é 8 sobre 8, e vai subtrair de 5/8, certo? Denominadores iguais, repete o denominador e subtrai os numeradores. 8 menos 5, 3. Então, a resposta ficou 3/8. Continuidade e a correção da página 137, 10ª questão. Para chegar ao trabalho, Cláudio percorreu de bicicleta 2/6 do percurso. Quanto ele ainda deve percorrer para completar 1/5 do percurso? Então, vamos lá. 2/6 menos 1/5. Aqui nós iremos subtração de frações com denominadores diferentes. Nós temos que tirar o MC. O MMC de 6 e 5 é 30. Agora, nós iremos dividir e multiplicar. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 2, 10. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1, 6. Agora, nós temos frações, subtração com denominadores iguais. Repete o denominador e subtrai os numeradores. 10 menos 6, 4. Então, ficou 4/30 avos, né? Certo? Dando continuidade. Você vai pegar agora o 2/6, que deu igual a quê? 4/12 avos, certo? E em seguida vocês terão 6 18avos, 8 24avos, 10 30avos. E em seguida vocês irão pegar 1/5, que vai dar igual a 2/10, 3 15avos, 4 20avos, 5 25avos, 6 30avos. E nós temos como resposta que ele ainda deve percorrer 4 30avos do percurso. Questão de número 11. Ana e suas 3 amigas repartiram a barra de chocolate em 18 pedaços. Cada uma comeu 2 pedaços. Que parte da barra elas comeram juntas? Então, o primeiro cálculo, ele pede para calcular utilizando a adição. Então, vamos lá. 2 sobre 18avos, mais 2 sobre 18avos, mais 2 sobre 18avos, mais 2 sobre 18avos. Por que nós repetimos 4 vezes? Porque fala que é a Ana e mais suas 3 amigas, dá um total de 4 pessoas, certo? Então, denominadores iguais, repete os denominadores, que é 18, e soma os numeradores, que dá 8. Então, resultado, 8 18avos. Confira e coloque certinho. Agora, nós iremos calcular utilizando a multiplicação. Vai ficar 4, porque são 4 pessoas, vezes 18avos, certo? Multiplica o numerador e multiplica os denominadores. Aqui nós não temos nenhum número, mas aqui nós representamos como número 1. Então, aqui, 1 vezes 18, 18. 4 vezes 2, 8. Então, ficou a fração 8 18avos. Confira e coloque certinho. Aí tem a resposta. Elas comeram juntas 8 18avos do chocolate. Questão 12. Dona Lúcia tem 2/4 de um bolo e quer dividi-la em 6 partes iguais. Que fração do bolo representará cada parte que Dona Lúcia deseja? Então, vamos lá. Então, nós vamos pegar 2/4 dividido por 6. Então, vamos lá, divisão de fração. Repete a primeira fração, 2/4. O sinal que era divisão passa a ser multiplicação e inverte a segunda fração. Aqui é como se fosse 6 sobre 1. Vai ficar 1/6, certo? Agora, multiplicação de frações. Multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. 2 vezes 1, 2. 4 vezes 6, 24. E aqui nós ainda podemos simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1. 24 dividido por 2 dá 12. Então, temos a resposta 1/12avos. E você pode colocar a fração que representa a parte que a Dona Lúcia deseja é 1/12avos. Então, meus queridos, deu certo aí a correção. Espero que todos tenham feito a correção, tirado todas as dúvidas.
E para vocês estarem realizando em casa, praticando, né, a tabuada, eu peço que vocês, hoje, tá, vocês pratiquem o nosso joguinho da matemática, o mestre da matemática, que vocês já têm instalado no celular ou no tablet de vocês. Caso vocês ainda não tenham, é só digitar mestre da matemática e baixar o aplicativo, tá bom? Então, o joguinho vocês irão realizar, né, aqui a operação de multiplicação. Então, vocês irão começar nível 1, nível 2, nível 3, tá bom? E vocês podem também estar postando a foto para que a tia saiba que vocês estão fazendo as atividades, tá bom? Principalmente tabuada, gente. Temos que estar estudando a tabuada todos os dias. É muito importante para o aprendizado da nossa disciplina de matemática, tá bom? Então, na matemática nós ficamos por aqui. Daqui a pouco retornaremos com a nossa próxima atividade. E para finalizar nossa atividade de hoje, nós vamos para a disciplina de ciências. Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês de ciências, certo? E nós vamos realizar correções da atividade da aula passada, certo? Que nós estávamos estudando o assunto, os corpos produzem som, tá? Então, nesse momento, nós iremos realizar a correção. Então, preste atenção e realize a correção da atividade nesse momento. Correção da atividade de ciências, páginas 98 e 99, os corpos produzem som. Questão de número 3. Leia a informação a seguir e depois responda ao questionamento. Então, ele pergunta o seguinte: por que não conseguimos ouvir essas ondas emitidas pelos morcegos, né? Dentro do quadradinho tem uma explicação, né, sobre os morcegos, ele possui um sentido adicional. Então, nós temos sugestões de respostas. Porque essas ondas são emitidas em frequência muito altas, sendo imperceptíveis ao ouvido humano, certo? Então, essa é uma possível questão de resposta. Claro que você pode formular a sua também, tá bom? Quarta questão. Encontre no diagrama abaixo as seguintes palavras que completa o texto a seguir. Então, vocês têm aí as palavras líquidos, ondas sonoras, ar, som e metais. Então, vamos lá. Os metais, os líquidos e o ar são exemplos de bons condutores do som. Suas vibrações originam as ondas sonoras. Então, no caça-palavras, vocês irão localizar a palavra líquido, ondas sonoras, ar, som e metais, certo? Confira e coloque certinho. Página 98, questão de número 5. Como o som é recebido nos seres humanos? Então, num receptor sonoro. No nosso caso, o ouvido. Então, essa é a resposta. Coloque certinho. Sexta. Como o som é emitido pelos seres humanos? Então, pelas cordas vocais, tá bom? Só tem essa resposta, coloque certinho. 7. Quais são os sons que deixam você? Então, essa resposta aí é totalmente pessoal, não é isso? Que deixa você alerta, tranquilo ou tranquila, inquieto ou inquieta. Questão número 8. Leia a história do eco e depois pesquise e explique o fenômeno de maneira científica. Então, a explicação, a possível resposta que vocês podem colocar no livro de vocês é a seguinte: o eco é a repetição de um som após sua flexão num obstáculo, constituindo de um material que não absorva o som, como a madeira ou o metal. Então, essa é uma possível resposta. Claro que vocês também podem formular a resposta de vocês. Então, é isso, meus amores. Finalizamos as nossas atividades de hoje, tá? Realize todas as atividades com bastante calma, capriche na letra, tá bom? Postem no grupo do WhatsApp para que a tia possa acompanhar as atividades de vocês. Então, meus queridos alunos, nós finalizamos por aqui, tá bom? Desejo que vocês tenham um bom fim de semana, né? Juntamente com a família de vocês, certo? Que vocês se protejam, se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês, que Deus os proteja de todo o mal, certo? E segunda-feira nós estaremos de volta, tá bom, meus amores? Então, fiquem com Deus e um beijo enorme no coração de cada um de vocês.